Olá, estamos iniciando mais um episódio aqui do Podmar. Hoje vamos conversar com Cléo Bortoli, mulher presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria, é mulher casada, enfim, é política, faz militância. Tudo bem, Cléo? Tudo bem, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui do podcast. Olha, pode ficar bastante à vontade. O nosso podcast é um bate-papo sobre, eu costumo chamar isso de história de sucesso. Porque não é todo mundo que, sei lá, ainda não falamos da sua origem, de onde você veio, mas o fato de a gente estar vivo aqui, trabalhando, produzindo, para mim isso é sucesso. Nem todo mundo pode ter uma história para ser contada como nós vamos fazer aqui. Primeiro vamos conhecer um pouco quem é a Cléo. Você nasceu aonde, Cléo? Nasci aqui em Campo Grande, né? Mas sou da região do Ayanduí. Me criei no distrito de Ayanduí. Ah, você lá do... Sou da área rural. Ah, é? Uhum. Você estudou lá? Estudei até formação aí. Só finalizei o ensino médio aqui, em Campo Grande. Mas a minha vida mesmo foi em Ayanduí. Trabalhava na roça? Não. Ou era lá no distrito mesmo? No distrito mesmo, né? Meu pai, ele é agricultor, na época era agricultor. A minha mãe tinha um comércio no município, tinha uma padaria. Então a gente vivia naquela região ali, vivendo meu pai da parte de lavoura e minha mãe da parte do comércio, que tinha uma padaria no município por muitos anos. Então a indústria já vem desde a infância, desde a adolescência, então? Já. E até que idade você... Eu fiquei lá até os 16 anos. 16 anos? 16 anos. Aí eu vim para Campo Grande, daqui eu concluí meu ensino médio. Aí fui para o mercado de trabalho, trabalhei no comércio aqui. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego hoje, que é o atual Alemão, foi caixa no Alemão. Ah, lá no Alemão? Só que na época não era Alemão, era uma outra empresa chamada, era Casa de Frios, né? Aí depois que o Alemão comprou, mas meu primeiro emprego de registro foi aquele. E fez o ensino médio e continuou estudando? Não, aí parei, casei com 19 anos, Jovem. E aí com 23 anos tive a minha primeira filha, só tenho ela também. E eu vim fazer faculdade depois que eu entrei para o movimento sindical. O movimento sindical que te despertou para a necessidade de fazer? Sim. De ir para... E qual faculdade que você escolheu? Eu fiz Direito. Fez Direito? Fiz Direito. Concluiu? É bacharelada? Bacharelada. Carteirinha da OAB ou não? Não prestei ainda a prova da OAB. Mas já faz 6 anos que eu me formei já. Continua estudando? Continuo estudando. Agora estou fazendo uma pós em Direito Humano das Mulheres e Políticas Públicas. Direitos Humanos das Mulheres? Das Mulheres. Explica para um leigo sobre isso, o que isso significa. A gente tem que... Eu falo assim, é uma área que eu já atuo, né? Tipo assim, do movimento sindical, que me levou à presidência da federação, foi fazer parte da Secretaria da Mulher, no qual a gente conseguiu fazer grandes movimentações no estado de Mato Grosso do Sul, desse ramo nosso da indústria, do vestuário, de usinas também. Então, dali que me despertou buscar a gente entender mais essa desigualdade que a gente tem no ambiente de trabalho mesmo. Hoje você é presidente da federação, mas isso teve um início. Você trabalhava em que empresa, em que área, quando você entrou no movimento sindical, e como é que foi essa entrada? Então, eu sou formada também, mas é um curso técnico, analista de recursos humanos, no qual eu tinha esse contato com a entidade, através daí que eu conheci o Sindicato do Vestuário de Campo Grande. Você trabalhava, lembra qual empresa? Na Dom Marcos Confecções. Tomás? Dom Marcos. Dom Marcos. Dom Marcos Confecções. Do Dom Marcos Confecções, onde a gente tinha uma relação mais próxima, porque o RH ele acaba tendo contato direto com o movimento sindical, e dali que eu recebi o convite para fazer parte da direção. E qual espaço que te ofereceram no sindicato? Ainda na época era só fazer parte da diretoria, não tinha nenhum cargo de da executiva, não era nenhum cargo ainda. Vem para cá nos ajudar. Isso. Na verdade é o uso da força de trabalho, pegar a tua experiência para utilizar no sindicato, foi isso? Sim, foi isso. E dali, o sindicato filiado à federação, quase a gente tem acaba tendo um convívio, né? No qual eu depois fui para a tesouraria da federação. Fiquei um mandato. Da direção do sindicato, sem ocupar um cargo
Eu fui para a diretoria depois executiva do sindicato, daí da executiva eu fui para a tesouraria da federação. Isso faz quantos anos já, Cléo? Eu já estou no movimento há 14 anos. 14 anos. 14 anos. Tem uma boa estrada já. Já. Aí, no qual da tesouraria que eu passei, a primeira candidatura que eu me lancei como presidente da federação, em 2008, e tive agora a reeleição. Me diz uma coisa, 2018. Quais são os desafios? Você já é casada, com filha? Na época, sua filha era adolescente, pelo jeito, né? Sim. Como é que você conseguiu driblar essa coisa para conciliar a militância sindical? Porque quando você começa a militância sindical, você não está liberada para ir para o sindicato. Isso. Você é mãe, tem as obrigações em casa, tem o trabalho, como é que faz? Fala que é uma luta diária. Então, fala assim que eu tenho meu parceiro, que é meu esposo, é o José Gregório, né? Então, é uma pessoa que sempre me incentivou, não foi empecilho para meu crescimento. Então, daquele que eu tive ele como um aliado mesmo, para quando eu fui para o movimento sindical, e entender qual é a luta, né? Que é a luta que eu falo assim, que é a gente precisa sair do individualismo e ir para um coletivo. Então, eu tive sempre esse apoio familiar que nos ajudou muito a chegar até onde eu estou, por enquanto, que é a base que eu tenho em casa, tanto da minha filha como do meu esposo. Então, para você conseguir fazer essa militância, conseguir viajar, porque o sindicato, aliás, como quase toda profissão, quando você é profissional, você é obrigado a viajar, você tem cursos, você passa noites fora e tal. Tem que ter essa parceria, tem que ter essa conversa. Tem que ter essa parceria, e é um ambiente ainda muito masculino. Então, se não tivesse essa compreensão e essa confiança, não teria como eu desenvolver o Mas se tem um ambiente que não seja masculino nesse mundo de meu Deus? Pior que não tem, né? Mas é dele entender a função que eu exerço, que eu necessito viajar, porque a federação ela é de uma abrangência estadual, então, e nossos maiores polos industriais são divisa com outros estados. Então, fala assim que a gente, no mínimo 300 quilômetros, eu tenho que percorrer para estar atendendo uma base ou algum polo industrial. Então, não tem, às vezes, como eu ir e voltar no mesmo dia, né? Então, essa parte, ele é bem compreensivo, né? Mas, do movimento sindical que a gente vive hoje, fala assim, é uma luta diária, porque nós, mulheres, temos que sempre tentando desconstruir, né? Que nós não podemos estar aonde a gente está, poder de fala. Então, eu falo que é uma luta diária. É muito presente ainda a tentativa do homem de controlar a mulher, de controlar as saídas, da desconfiança, digamos assim, que o machismo é muito presente ainda na sua luta diária? Sim, o setor nosso do vestuário é um setor, falo que 90% são formados por mulheres, que é diferente do nosso setor sucroalcooleiro, que é o inverso, né? São 90% formados por homens. Então, eu tenho que militar em ambas as áreas, naquelas que eu tenho um maior número de mulheres, que eu me sinto um pouco mais confortável, mas eu também tenho o setor sucroalcooleiro, que a maioria são homens, que tentam nos intimidar pela situação de eu ser mulher, né? Então, nas negociações, na fala, de você nas assembleias, de querer intimidar. Então, é a dificuldade que a gente tem, assim, no trabalho diário que eu falo. Essa intimidação que você fala nas assembleias é dos próprios trabalhadores ou tem dirigente que vai para dentro da assembleia para tentar intimidar? Não, a gente tem geralmente alguns cargos de chefia, algumas coisas, ou a própria trabalhadora achar que às vezes a mulher está ali à frente, né, que a gente não tem força de poder de negociação ou de enfrentamento, às vezes, pela diversidade que a gente enfrenta nas indústrias, né? Então, eles acham que mas essa mulher, ela não vai ter, essa é até uma palavra ruim, ela não vai ter peito para poder peitar o patrão por ela ser mulher. E como é que você resolve essa insegurança masculina na figura da mulher? Qual a resposta que as mulheres dão? Ou que você dá? Eu falo que é o trabalho que a gente faz. Então, eu falo assim, quando eu vou para uma negociação, e a dureza, e ser firme, ser forte, levar à frente, que vai conquistando aqueles trabalhadores que tinham dúvida que eu não poderia coordenar isso daí. E eu acho que isso me mostrou quando eu fui reeleita o ano passado pela federação, por ser até então um cargo que foi comandado até então, a primeira presidente da federação
Mato Grosso do Sul sendo uma mulher da indústria, nunca teve. É a primeira vez? Primeira vez. Então é o resultado do seu trabalho que te credencia. Isso é uma coisa bastante difícil, porque um homem ele chega, fala e é um homem. A mulher tem que mostrar resultado para se credenciar. Isso, e aí eu falo assim que você tem que ter, acaba te exigindo uma qualificação maior para você poder debater, porque você tem que ter bastante argumentos para poder de convencimento, né? Então fala assim, eu falo que às vezes a gente se esforça muito mais do que um homem se estivesse naquela posição. Você tem que estudar mais, se preparar, ter mais informações. Me diz uma coisa, Cleo, como é que está a participação feminina nos sindicatos, no vestuário, por exemplo, que você disse que a maioria, a base é feminina. Como é que está o sindicato? A direção continua sendo maioria de homens ou... Do setor do vestuário, não, né? Do sindicato a gente tem alguma dificuldade no ramo siderurgia e sucrocoleiro por ser um número maior de homens. Então a gente tem a dificuldade de inserir mulher, a gente sempre está colocando, mas é mínimo a participação no movimento sindical de mulheres nesse segmento. No setor do vestuário, no setor químico, a gente consegue colocar mais mulheres participando, porque a fábrica, a indústria em si, ela consegue ter uma hegemonia entre homens e mulheres na função que eles exercem. Por que você acredita que esses outros ramos são mais propensos tem mais mulheres? É mais difícil você achar um homem que mexe com máquina de costura, que corta, que faz isso? Não é do treinamento dele, não é da rotina dele? Não. Até eu acho que é um preconceito, né? Na verdade, você falar que ele é um costureiro. A gente tem muito poucos costureiros. Quando a gente tem dentro de uma fábrica, só que aí vai para aquela outro problema que a gente tem. Quem são as lideranças? São homens dentro das fábricas das mulheres. Quem que é o líder de equipe? A maioria são, não só a maioria, mas em cargo de RH, gerente e mecânica são homens. Aí você já quase não tem tantas mulheres. A mulher é mais no operacional mesmo da indústria da confecção. Eu não sei, eu sempre me lembro assim de algumas coisas que eu já li, de que a educação das mulheres e dos homens, elas são preparadas para esse tipo de atividade. A mulher é mais manual, que é mais no crochê, na costura, que desde menininha começa a ser treinada isso para a cozinha, e os homens mais para fora de casa. Lembrando da minha infância, era muito isso. A minha mãe não deixava homem ficar na cama até ela falava que até nascer o sol. O sol nascia, a gente já tinha que estar em pé para trabalhar. E não deixava a gente ficar em casa porque ela dizia que homem em casa atrapalhava. Mas ela me ensinou a cozinhar, costurar, passar roupa, porque ela dizia que se minha mulher não soubesse, eu teria que ensiná-la a fazer. Então ela me ensinava para mim preparar minha mulher, se minha mulher não soubesse fazer. Tinha muito de machismo nisso. Isso me parece que influencia na habilidade, na forma que vem da infância, do treinamento que a gente recebe em casa. Para mudar esse cenário, então é um processo educacional muito longo. Muito longo. É uma desconstrução, fala desde o lar, fala até as mulheres criar seus próprios filhos, né, daqui para frente, né, que a gente vem de uma criação já, a minha mãe, ela faleceu agora faz 3 meses, mas ela estava com 83 anos. Então eu tive minha mãe quando teve ela tinha 42 anos. Então eu já vi a criação que eu tive de uma pessoa que nasceu em 1940. Então ela tinha ainda mas isso eu falo assim, ela tinha, mas ela ainda me criou filhas fortes. Eu falo assim, de correr, de trabalhar, ser independente, não ser submissa. Então a formação que a minha mãe deu. Mas a gente sabe que isso não é a realidade das casas, dos lares do Brasil, né? Então a gente precisa que é uma desconstrução mesmo do lar, de entender que o que é serviço do lar ele é de todos, de homens e de mulheres. A criação de filho também é papel dos homens, das mulheres, a responsabilidade é de ambos. Mas eu falo, e quando a gente vai para dentro da indústria também, porque às vezes a pessoa fala assim, ela se estaciona num cargo, numa função que ela exerce, porque ela fala assim, que eu sou mais do operacional, essa coisa de chefe, de líder, essas coisas. Esse negócio de falar em público não é comigo. Não é comigo. Aí é a dificuldade que a gente tem, eu falo que é desconstruir isso, né? Então eu falo assim, hoje em dia a gente faz ações, faz palestra, eu falo que hoje a internet ajuda muito,
Mas você tem que saber aonde você procura na internet também. Se você procurar em algum determinado rede, você vai ter aquele patriarcado, aquela autoridade, depende de onde que você a fonte, né, que você escuta. Vai depender muito também da capacidade da pessoa de filtrar essas coisas. E os sindicatos, Cléo, tem algum programa específico para as mulheres, além das... Porque a palestra é eventual, às vezes você tem a data comemorativa, março, 8 de março, e você tem as datas que tem as palestras que tentam fazer isso. Tem alguma coisa continuada, algum pensamento para debater essas questões? É claro que isso deve dar, se o sindicato tiver um programa desse, vai ter um problemão com os homens danado também, né? Olha, ainda não temos. Infelizmente não, porque na verdade são poucas mulheres chefes não, fala assim, de cargo de chefia de entidade para poder implementar isso. Que até então, se você tem uma maioria só um homem, então eles não acham necessário isso, esse investimento, que demandaria do investimento. Então a gente faz as ações só que você falou, 8 de março, Julho das Pretas, Agosto Lilás, Outubro Rosa. Então a gente fica batendo nessas pautas nacionais e automaticamente na Assembleia a gente tenta levar alguma coisa para quando a gente tem a ICIPA, CIPAT, essas coisas de formação dentro das empresas, para poder estar orientando as mulheres a entender qual que é o papel dela dentro da sociedade. A gente estava falando antes de começar a conversar aqui mesmo, com os microfones abertos, da questão das cotas. Você dizia que até hoje as cotas, as mulheres, quando elas são colocadas em lugares que não têm decisão de mando. Elas são as entidades sindicais mais ligadas mais democratizadas ou mais democráticas chamam de paridade, mas a paridade na prática não é paridade. A gente tem que ter o cuidado dessa paridade, porque eu falo assim, que às vezes a paridade ela tem que saber quais os cargos que ela vai ocupar, porque não adianta às vezes eu ter paridade e ficar na suplência no Conselho Fiscal. Então eu tenho que ser paridade, mas também temos uma tomada de decisões dentro dos cargos que eu ocupo na entidade. Então a preocupação que a gente fala assim, às vezes essa parte de cota a gente tem que tomar cuidado nisso. Se a gente vai ser cota simplesmente por estar numa diretoria, ou se a gente vai ser a cota que vai ter uma tomada de decisões que fazer parte da executiva, né? Que é a tomada de decisões dentro da entidade. É muito comum, pelo menos na época que eu fazia militância, tinha uns companheiros que falavam assim que as mulheres eram necessárias para perfumar o ambiente. Para perfumar, eu falo assim, vamos compor a mesa, tem que colocar uma mulher para deixar mais florida, para ficar bonita mesmo. E aí às vezes a pessoa ela não tem o tempo de fala, às vezes ela nem passa o microfone para aquela pessoa fazer uma fala, simplesmente para ela compor uma mesa por estar ali bonita numa foto. Para sair na foto só. Então a gente tem que trabalhar isso, entender que a mulher, quando ela entra para o movimento sindical, ela faz parte de uma diretoria e que ela tem poder também de tomar de decisões, porque ela fala assim, às vezes a gente pensa que só a diretoria, só o presidente, o tesoureiro, né, que é tomar decisões. Se a diretoria entender que é o conjunto, que todos foram eleitos em condições de voto, né, então eles foram eleitos através do voto, eles foram eleitos no conjunto, independente se ele está na suplência ou se ele está na executiva. A busca do voto ela é democratizada, o exercício do poder é centralizado. É isso. Vamos falar um pouquinho particularmente da vida. Você como mulher, presidente de uma federação, tendo que viajar, tendo que fazer, como é que você divide? Porque, você é presidente da federação, você é mulher que é casada, você é mãe porque você tem filho, tem que se preocupar com a educação, com aonde que está, o que está fazendo. E como é que você divide isso, o seu trabalho e sua vida pessoal? Olha, eu tento priorizar, eu falo assim, os finais de semana, com a família, tento priorizar alguns momentos que a gente tira. Não consigo falar assim que a gente consegue administrar. Eu administro a minha vida particular com a minha vida no qual eu exerço do movimento sindical. E nas viagens, eu que dirijo, eu faço o meu corre mesmo, não fico dependente. Então eu tento conciliar minha agenda profissional com a familiar. E até agora está dando certo. Às vezes dá descontentamento, fios desencapados. Fio desencapado, que
por alguma ausência ou outra, mas eu falo que nas datas mais comemorativas eu estou sempre presente, tento me organizar. Não esquece da data do casamento. Data do casamento, aniversário da filha, do esposo. E os finais de ano, a gente, como a indústria nossa, alguns setores entram em férias coletivas, a gente tenta também tirar esse período para ficar mais próximo mesmo. Toda essa correria, todo esse acúmulo de conhecimento, 14 anos de movimento sindical, bacharel em Direito, fazendo pós-graduação, você tem um acúmulo de conhecimento e você vai vendo que o movimento sindical é um espaço que ele precisa se relacionar, fazer outras coisas. Você faz militância política também nesse processo? Tem uma dedicação a algum partido, alguma coisa assim? Então, eu quando também fui eleito presidente da federação, eu vi a importância da gente fazer parte, porque as tomadas de decisões, a legislativa, as leis são feitas pela política. Então, na época, quando eu assumi a federação, eu me filiei a uma central, a Central Única dos Trabalhadores, no qual vim fazer parte depois da Secretaria da Mulher, em qual fui reeleito ano passado também para essa secretaria. E dali eu conheci a Maria Helena, que é da militância mesmo da CUT, no qual ela me fez o convite para fazer parte do PT. E por eu entender no momento que a gente precisava discutir política para a gente poder construir, porque a gente estava sofrendo muito com essa reforma trabalhista que a gente teve, o movimento sindical veio sofrendo muito com essa retirada de direito, eu me filiei ao PT. Então, estou filiado ao PT, fiz para essa última eleição agora de 2022, foi que eu me empenhei. Até então nunca tinha participado da política, feito campanha, feito qualquer outra coisa nesse segmento. Foi o que eu participei agora, foi em 2022 que eu fui para dentro. Então é um novo caminho que está se abrindo. Isso, é um conhecimento. Eu falo que ainda eu não sei ainda administrar e nem andar ainda, porque é uma coisa à parte do movimento sindical. Política é uma outra realidade, é para fora do movimento sindical, né? Daquela que você milita na sua base é uma coisa, militar na política é totalmente diferente. Eu costumo fazer um paralelo com a medicina. Você faz uma universidade, ou direito mesmo, aí depois você faz o direito, você tem que se especializar ou em criminal, ou em civil, trabalhista, ou sei lá, e vai abrindo campos, e cada um mais especializado do que o outro. A política é a mesma coisa, tem a política sindical, a política eleitoral, as candidaturas, e você vai descendo, você vai especificando como é que isso se dá. Mas de qualquer forma é um outro campo para fazer. Então você ainda está nesse despertar, nesse conhecimento, você ainda não tem se dedicado muito. Não tenho, não. Eu participo de algumas reuniões mesmo, mais pontuais mesmo do partido, mas ainda não milito, não tem aquela coisa de dedicação para olhar, para ver e tal. Não. Você, a sua base é na indústria, então a sua principal base é Três Lagoas, Corumbá, Sonora, Aparecida Taboado. Que indústria tem Aparecida Taboado? Sucrocoleira. Também? Tem. A gente tem uma sucrocoleira e indústria do plástico. Sonora, sucrocoleira, Corumbá, siderurgia. Campo Grande você já falou que é têxtil. Isso. E tem mais outra? Três Lagoas, que é químico. Tá, químico. Químico e plástico. Então é uma base bem dispersa, né? Você tem que, nesse processo, na federação, tem mais alguém que ajuda você a carregar o piano ou é só você? Não, tem uma equipe, né? Senão a gente não dá conta. Eu tenho uma advogada, né, que trabalha com a nossa doutora Laís, que me ajuda muito, né, as demandas judiciais que a gente tem que resolver. Tenho a Daiane, que trabalha conosco. Tem a Marisol, que trabalha em Três Lagoas. Então essa é a equipe. É pequena, mas é uma equipe de ponta. 100% mulher até agora, 100% você falou. 100% mulheres. Você está revolucionando o movimento sindical na federação com a participação feminina. Eu acho que eu trabalho melhor. Aí tem parceiros, tem parceiros. Tem o sindicato de Aparecida, tem o Luizinho que me ajuda, tem diretor, mas eu falo assim, em termos da federação mesmo, são essas pessoas que eu posso contar. Que carrega mesmo o piano. E o seu mandato vai até quando? Vai até 2026. 2026 são 4 anos de mandato? Isso. E é possível você se reeleger novamente, continuar, ou tem
tem a trava no estatuto? Não tem a trava. Mas eu não sei, é uma coisa que ainda a gente analisa, né? Porque eu não quero também uma coisa que fica... profissionalizar. Mas sabe, Não que eu seja contra a reeleição, ou que eu acho assim, se você faça um bom trabalho, e uma coisa o mérito, né? No caso, a sua reeleição. Mas não é uma coisa que eu quero assim levar tanto tempo assim, porque a gente acaba se consumindo muito, né? Que você falou, a gente vai chegando fatoridade, outros fatores que a gente vai ter que priorizar algumas coisas na vida da gente se a gente quer continuar, porque é um embate diário, né? Então é uma coisa bem assim cansativa também. Quando eu participei do movimento sindical, tinha um debate e acho que persiste até hoje, da não reeleição, da reeleição por um período, e tinha assim, porque qual que era o argumento dos que defendiam a não reeleição? É que tinha, pela não privatização, por não se tornar um dono do espaço, e era quase como eliminar quem já tinha passado, tinha que botar gente nova, que não podia se reeleger no cargo e tal. Eu defendia que você não pode jogar a experiência de alguém que vem construindo e entende todo o processo, sabe, todo esse negócio, que tinha que de alguma forma se aproveitado isso. Eu não sei se tem essa fórmula, mas você não pode, você está 14 anos, 8 anos na presidência, adquire um acúmulo de conhecimento, você conhece todos os dirigentes patronais que você negocia, você tem todo um caminhar, aí de repente você se desliga. Não, sim, eu vejo assim, tem essa preocupação também em termos nem sempre o novo, né, é sinônimo de que vai renovar. De renovação, né? Às vezes é mais conservador. E a gente também, nós da indústria privada, a gente tem um quesito. Eu, analista de recursos humanos, então eu teria que procurar outra profissão na minha vida, porque é um cargo dentro de uma empresa que você está mais do lado do patrão do que do lado dos trabalhadores. Então, dificilmente, eu reintegrando, eu vou ser acabar de ser desligada e dificilmente eu vou conseguir arrumar outro emprego na função no qual eu exercia. Então, a gente fala assim, se eu sair do movimento sindical, eu tenho que caçar outra coisa para me fazer, porque o mercado vai se fechar para mim. Então, a preocupação de não talvez ter a reeleição é isso, porque às vezes você se dedica e você lá na frente você sofre uma perseguição e é punido por aquilo que você se dedicou ao longo de um tempo, que você acaba perdendo a função que você exercia, qual era a sua profissão anteriormente, né? Do movimento sindical seletista, fala assim, da iniciativa privada, é isso, você acaba não tendo estabilidade, e você às vezes tem a indústria ou o comércio, qualquer segmento, você tenha fechado porque você foi um dirigente sindical e você viu lá dos trabalhadores, não da empresa, então a empresa não vai querer te contratar. Seja bem-vindo à política, porque esse é um problema quando o trabalhador se politiza, ele não é bem quisto em lugar nenhum, porque você começa a expor as fragilidades patronais para você poder avançar. Então, questionar, né? E você conhece, você como analista de RH, você sabe por onde as águas vazavam, tal, e você vai para cima, você vai corrigindo isso. Do ponto de vista do trabalhador. E a mesma coisa na política, quando eu pago um preço altíssimo pelos meus tempos de PT. Eu não estou no PT já há 2009, 14 anos. As pessoas olham na minha cara e perguntam, falam, e o Lula? Mas o que eu tenho a ver com isso? Não, mas você é petista. Não estou filiado no PT faz 14 anos. Não, mas você você carrega isso, né? Então isso não acaba. Se prepare, que você vai ter que se preparar para uma nova função, buscar uma outra saída, porque com certeza o custo vem. Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu estou fazendo bate-papo, alguma consultoria, eu falo, não cometa o erro que eu cometi. Pensa como é que você vai sair. Porque eu, quando terminei, que eu decidi que eu não ia mais fazer política, pronto, eu encerrei, não disputei a eleição, fui para casa. E depois, você faz o quê? E a gente sabe que quando a gente está no movimento, fala assim, você está no cargo, você tem uma atuação diferente em termos de você construir. A partir do momento que você sai daquele lá, todas as portas e aqueles que você achava que era parceiro seu, você perde. Então, porque você já não tem mais serventia, né? Então, fala assim, você já não está num cargo de liderança, você não está exercendo alguma função, e aí aquilo que você acha que você construiu ao longo de uma data, de uma vida, às vezes, você vê se desconstruir muito rapidamente. Mas é isso mesmo. Então, esse é um debate
que os dirigentes do movimento sindical, quem faz política, não só, mas para os trabalhadores de uma maneira geral, que se politizam, que se engajam, que trabalham num coletivo, que constrói, que faz o enfrentamento, tem que pensar. Quando eu parar de fazer isso, como é que eu vou sobreviver? Porque isso não é para desencorajar absolutamente ninguém, mas é para depois a pessoa não ter como é que vai se sustentar. Porque isso que você fala é perfeitamente... Eu levo assim, uma coisa que eu falo assim, a gente nunca entra no mesmo rio, né? Que é a água, a correnteza, e aí eu falo que a vida da gente é um rio. Se você vai querer que aquele rio seja um rio que dê frutos, que você sabe que você está caminhando para o mar, porque você vai deixar de ser rio, vai se tornar uma coisa maior, ou você vai querer ficar daquele riachozinho a vida inteira e não produzir nada. Eu acho que quando a gente entra no movimento sindical, é que a gente quer se tornar um oceano, quer pensar no coletivo, que além da função que você exercia antes, né? Que ali você via uma vida cotidiana, de segunda a sexta, férias, 13º, aquela vidinha ali, eu falo assim, a maioria dos brasileiros, né, que optam por, não sei se optam, tem que vive essas condições. E quando a gente vai para o movimento sindical, então você amplia, você tem as dificuldades, mas você fala assim, a oportunidade de conhecimento é uma coisa que a gente não vai... É gigantesca. Fala que é uma escola. Se o pessoal soubesse que você fazer parte do movimento sindical, que você não vai ter nenhuma outra formação nesse sentido, você pode ser acadêmica, a experiência que o movimento sindical te traz é para você levar para a vida, além do movimento sindical mesmo, que é de construir, né? De construção. Da independência intelectual, pode até dar uma certa independência financeira no período que você está à frente. Depois você vai ficar sozinho, com certeza. Então é uma transformação, mas você tem que tomar cuidado com o que vem, ainda mais agora que a aposentadoria é só por idade. Não, no meu caso, eu não sei nem quando eu vou me aposentar, se não tiver outra reforma lá na frente ainda. Se eu vou chegar a se aposentar, eu falo assim que vamos pensar de alguma coisa aqui em Campo Grande, que a gente fala assim, ou a gente vai pro semáforo, vai montar alguma coisinha, vamos vender chipa, ou vender pão, alguma coisa, porque você tem que se reinventar para sobreviver. Pois é, mas essa é uma preocupação, Cléo, claro que você não vai fazer isso numa assembleia, não vai fazer isso com a categoria, mas as direções precisam começar a se preocupar. Porque esse é um dos fatores do envelhecimento das direções, do medo de não ter o que fazer depois, não se preparar para sair, não ter um meio de sustentação, e aí as pessoas se perpetuam na direção e acabam se acomodando. Tem estruturas sindicais aí que tem gente que já tem que ir para casa mesmo, já tem que pensar como é que esse mecanismo de defesa na luta dos trabalhadores, como é que isso pode se renovar, e se renovar não pela idade, mas com novas ideias para construir outras alternativas. Eu falo assim, a pandemia, a gente teve o percalço da pandemia, que é uma coisa foi horrível, né, para nós, acho que para o mundo em si. Ela acelerou essa parte da informação digital, né, o negócio chegar muito rápido, essas coisas. E eu acho que o movimento sindical ele tem que aproveitar esse gancho e fazer o seu trabalho também em termos de informar, para a gente não ficar sendo informado só de uma coisa que o movimento sindical das fake news, que o movimento sindical, é porque a gente trabalha numa situação às vezes difícil, a posição que a gente está, né, de lidar com a sociedade. Então eu falo assim, então o movimento sindical tem que entender que a gente, para trazer novas pessoas, a gente tem que mudar a forma de fala, a forma de agir, de se expressar, de mostrar o que a gente faz, não só para a categoria, e sim para a sociedade, o quanto é importante aquilo ali para um trabalhador, ele ter as suas condições de trabalho regulamentadas, ele ter um reajuste, ele ter cláusulas sociais, de que isso não pode acabar, porque eu falo assim, quando você vai para uma justiça do trabalho, você já está com um problema, você vai para o Ministério Público denunciar, você já tem um problema. E a entidade, eu falo assim, ela ainda é que garante saúde, qualidade e reajuste salarial para a classe trabalhadora, em termos das condições que ele trabalha, que ele tenha um reconhecimento pela função que ele exerce, que ele tenha os benefícios, porque se a gente achar que a entidade não tem entidade, que isso vai ser de livre e espontânea vontade, que vai ser oferecido a eles estão muito enganados. Então eles precisam entender o papel do movimento sindical e das entidades para
a categoria no qual ela representa. Gente, nós conversamos, batemos um papo aqui com a Cléo, que é presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria, mulher, casada, militante da Secretaria das Mulheres da CUT, e foi um bate-papo muito legal. Cléo, eu queria que você deixasse a sua mensagem para as mulheres, para o público, para aqueles que vão vamos assistir esse bate-papo. Fique à vontade aqui para passar a sua mensagem. Então, gostaria mais uma vez de agradecer, Mariano, pelo convite. Acho que você abriu espaço para a gente poder contar a nossa história e nossa luta. Então, e deixar para os nossos trabalhadores, para a nossa sociedade, a importância do movimento sindical, de se conscientizar, de fazer parte da Assembleia quando é convocado, se somar, porque eu falo sindicato forte se faz no coletivo, não é no individualismo. Então a sociedade precisa entender que eles procuram suas entidades, procuram seus espaços para fortalecer, porque se a gente quer reivindicar, falando assim, juntos somos mais fortes. Gente, eu quero agradecer mais uma vez vocês que nos acompanham. Não se esqueça de acionar o sininho, se inscrever no nosso canal, porque toda segunda, quarta e sexta-feira a gente tem aqui um bom bate-papo para você. Obrigado e até a próxima.